Salve, salve, galerinha do nosso vlog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos que acompanham o nosso canal. E você que estiver acessando pela primeira vez ao canal Vlog Vamos São Paulo, caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E antes de iniciar o nosso vídeo, já vou pedir uma gentileza: inscreva-se no Vlog Vamos São Paulo, ative o sininho para que vocês não percam nenhuma das informações contidas aqui no meu canal. Deixe o seu like para um bom fortalecimento e uma ótima divulgação aqui do canal Vlog Vamos São Paulo. Deixe também um comentário em forma de uma sugestão, crítica ou um elogio. Chega de enrolações e vamos para o nosso vídeo, galerinha! Quase 15 mil torcedores acompanharam na noite desta segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio do Morumbi, a partida entre São Paulo e Novo Horizontino, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2020. E o São Paulo começou muito bem, marcando em cima a equipe do Novo Horizontino, e chegou a finalizar por pelo menos 20 vezes com perigo ao gol da equipe Novo Horizontina. O Alexandre Pato chegou a marcar 2 gols no primeiro tempo, mas os gols foram mal anulados por circunstância de alegação de impedimento. Mas claramente, após os lances serem revisados pela televisão, lembrando que o VAR não está disponível nessa primeira fase do Campeonato Paulista e só estará à disposição na fase do mata-mata, não pode ser utilizado, e a arbitragem não teve coerência nos 2 lances e acabou errando feio e severamente foi punida e foi excluída deste Campeonato Paulista. O trio de arbitragem que foi utilizado na partida desta segunda-feira teve que ser excluído do Campeonato Paulista por não ter experiência para apitar as partidas do campeonato e vão ter que se reciclar caso eles realmente tenham interesse em permanecer na arbitragem. Porém, o São Paulo Futebol Clube saiu muito prejudicado por circunstância desses lances mal anulados e também por alguns pênaltis que estão sendo reclamados pelo São Paulo Futebol Clube. Eu, com sinceridade, acho que o pênalti que foi do lance do segundo tempo envolvendo o Arboleda, que ele finalizou a gol e o zagueiro da equipe Novo Horizontina colocou a mão dentro da área de propósito, era para ter sido marcado e o jogador teria que ser expulso. Então, realmente, não é reclamação de torcedor, é uma coerência. A arbitragem da partida desta segunda-feira no estádio do Morumbi foi ridícula. Foi ridícula de verdade e o São Paulo Futebol Clube acabou saindo prejudicado nesta quarta rodada do Paulistão. Galerinha, infelizmente, a partida envolvendo essas 2 equipes acabou no empate em 1-1 e o São Paulo saiu muito prejudicado. Eu vou bater nessa tecla, não é chororô de torcedor, é a realidade. E todas as plataformas de comunicação que acompanham o São Paulo Futebol Clube estão batendo na mesma tecla. O árbitro agiu de má fé de verdade contra o São Paulo Futebol Clube. Os 3 atacantes do São Paulo, Pablo, Pato e também o Vitor Bueno, se movimentaram muito bem, fizeram rodízios durante a partida e fizeram boas movimentações no ataque. Finalizaram bastante, mas o goleiro da equipe do Novo Horizontino, Oliveira, estava muito inspirado e infelizmente o tricolor, por circunstância dessa roubalheira, acabou não conseguindo sair com a vitória. Mas
estava nítido que era para o São Paulo ter saído com os 3 pontos. Se o São Paulo tivesse vencido, chegaria a 10 pontos no campeonato, estaria com a melhor campanha e seria, por enquanto, o líder geral na classificação. Mas, infelizmente, o São Paulo foi prejudicado e acabou ficando com o resultado em 1-1, como eu acabei mencionando para vocês anteriormente, galerinha. E além desta polêmica envolvendo a arbitragem com os gols do Alexandre Pato que foram mal anulados e também os pênaltis que não foram marcados, a partida ficou marcada por conta de um apagão logo aos 36 minutos do primeiro tempo e acabou ficando aproximadamente por 3 minutos o jogo paralisado por conta deste apagão, mas que como a iluminação do São Paulo Futebol Clube no Morumbi agora é com painéis de LED, as luzes acenderam muito rapidamente e o jogo não foi prejudicado por conta dessa situação. E sim, vou frisar novamente, e sim por conta da polêmica arbitragem envolvendo o trio de arbitragem, que por conta dos erros desta partida, novamente eu vou falar para vocês, eles foram afastados do Campeonato Paulista até segunda ordem por conta da Federação Paulista e vão ter que se reciclar para se manter no futebol. Mas no meu ponto de vista, claro, o árbitro é um ser humano, ele também tem o direito de errar, mas quem está muito errado nessa situação é a Federação Paulista de fazer sorteios em jogos da Série A com árbitros que não têm experiência para apitar esses tipos de jogos. Embora não tenha sido jogo no mata-mata, seria muito complicado se o São Paulo Futebol Clube estivesse realmente dependendo de resultado favorável ou até mesmo dos 3 pontos para uma possível classificação. E seria muito ruim se o São Paulo fosse prejudicado e não se classificasse por conta dessa circunstância, galerinha. E infelizmente, após esses acontecimentos dos gols anulados, o São Paulo se demonstrou nervoso e afobado para tentar realmente abrir o placar. Acabou dando espaços para a equipe do Novo Horizontino para um contra-ataque. E aos 26 minutos do segundo tempo, a equipe do Novo Horizontino conseguiu abrir o placar em um ótimo contra-ataque que eles finalizaram com o Igor Leite e abriram o placar. E até então, nesse momento, a equipe do São Paulo, que já estava nervosa e afobada, continuou jogando de uma forma muito grotesca, tentando muitos chuveirinhos, muitas jogadas aéreas que não deram muito certo e o São Paulo realmente demonstrou um certo nervosismo. O técnico Fernando Diniz até promoveu 3 substituições que acabaram auxiliando bastante o São Paulo Futebol Clube no setor direito, mas a jogada do gol de empate aos 41 minutos do segundo tempo saiu através de um cruzamento da esquerda e Brenner aproveitou o vacilo do goleiro Oliveira e conseguiu praticamente bater com o peito na bola e marcou o gol do empate do São Paulo Futebol Clube, que mais uma vez eu vou dizer, um resultado amargo por conta da má arbitragem. O São Paulo Futebol Clube teve 3 cartões amarelos, um para o técnico Fernando Diniz, um para o Tietê e o outro para o Brenner por conta da comemoração que ele tirou a camiseta e acabou tomando o cartão, como todos nós sabemos da regra do futebol. Quem tira a camisa para a comemoração de gol ou algo semelhante acaba sendo punido. Mas, no meu ponto de vista, o cartão que o Fernando Diniz tomou por conta da reclamação não deveria ter sido válido, porque ele estava reclamando de uma situação coerente. A anulação do segundo gol do Alexandre Pato, que ele legitimamente não estava impedido. E estava visível que o Alexandre Pato estava em uma posição legal na jogada e a bola acabou resvalando num jogador do Novo Horizontino, que eu não me recordo o nome no momento, e sobrou para o Alexandre Pato poder cortar o goleiro e finalizar a gol. Mas infelizmente eu volto a frisar e bater nessa tecla. O árbitro foi muito juvenil, foi muito ruim na sua decisão,
manteve a sua opinião e anulou o gol juntamente com o Bandeirinha. Galerinha, eu novamente vou dizer, seres humanos têm direitos a erros, mas esse árbitro não poderia estar apitando uma partida desta altura ou uma partida da Série A. Embora tenha sido um jogo do São Paulo contra uma equipe do interior e não um clássico, mas ele não pode apitar partidas desta maneira. Ele acabou realmente prejudicando muito o São Paulo Futebol Clube nesse aspecto. O São Paulo Futebol Clube, claro, ingressou uma reclamação diretamente na Federação Paulista. Acredito que através das imagens da reclamação que o São Paulo Futebol Clube fez, foi acarretado essa situação do afastamento do trio de arbitragem, mas só isso não vale. Para o São Paulo Futebol Clube, ele vai continuar saindo no prejuízo da mesma forma. Mas, galerinha, infelizmente, a equipe do São Paulo acabou ficando somente no empate em 1-1. A equipe do São Paulo ainda encontra-se na liderança do grupo C, com 8 pontos, e tem uma campanha invicta até o momento, com 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Novo Horizontino, que também tem campanha semelhante, com 2 empates e 2 vitórias, chegou aos 8 pontos, porém eles acabaram ficando em segundo lugar no grupo B, que é liderado pela equipe do Santo André, com 9 pontos, que consequentemente acabou ficando com a melhor campanha até o momento. Galerinha, são essas as informações que eu tenho para passar a vocês a respeito do pós-jogo entre a partida do São Paulo Futebol Clube e o Novo Horizontino na quarta rodada do Campeonato Paulista. Infelizmente nós saímos prejudicados por conta dessa situação. Peço desculpa para vocês se o vídeo estiver ruim por conta de eu estar nervoso, mas infelizmente essa foi a situação. E da mesma forma que eu estou nervoso, eu acredito que vocês também estão bastante. Porque o São Paulo Futebol Clube realmente saiu prejudicado e nós não podemos deixar que isso aconteça. O São Paulo fez certo em abrir uma reclamação formal na Federação Paulista. O Raí fez certo em fazer uma reclamação diretamente na mídia a respeito da arbitragem. E eu não vou tirar a razão também do Lugano pelo vídeo que ele fez com a reclamação diretamente da arbitragem, reclamando que todo ano é a mesma palhaçada e que eles não têm que serem protagonistas, que os protagonistas devem ser os jogadores dos clubes. Eles são apenas coadjuvantes de partidas e eles estão lá para apitar com seriedade e não com essa palhaçada. Galerinha, muito obrigado a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final. Mais uma vez, desculpem se eu me estendi demais. Inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela força de vocês. Vamos São Paulo. E é nóis, galera. Tamo junto, hein?